Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para trazer para os irmãos um breve comentário a respeito da lição de número 11, do dia 14 de junho de 2020, cujo título é Celebrando a Palavra de Deus. O textuário dessa lição está lá em Salmo 119, verso de número 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O comentarista ele traz na verdade aplicada dessa lição, dizendo da seguinte maneira: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. E ele elenca os três objetivos dessa lição da seguinte forma: o primeiro é identificar características do Salmo 119, ou seja, como é a estrutura do Salmo, como que ele é formado, qual é o gênero literário a qual ele foi escrito e de que maneira ele foi construído, né? O segundo é apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras, né? E o terceiro, mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus, ou seja, quais são os benefícios daquele que medita na palavra do Senhor. Amém? Logo na introdução, o Salmo 119 nos revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Quais são os seus benefícios e de quem segue a palavra de Deus? Ou seja, quais são as benesses, quais são as vantagens, aquilo que nós adquirimos ao meditar na palavra do Senhor. E mostrando qual é o caminho de quem tem uma aliança com Deus. Ou seja, que caminho que nós vamos trilhar, né? Ao obedecer os preceitos da palavra de Deus. Amém? No tópico primeiro, o título é Um Salmo sobre a Palavra de Deus. O comentarista ele classifica o Salmo 119 como sendo uma joia preciosa, que nos ajuda a compreender os efeitos da Palavra de Deus para a vida do homem. Ou seja, quais são os efeitos que a Palavra de Deus faz na vida de um ser humano? Quais são os benefícios, né? No tópico 1.1, né? Ou seja, no primeiro, na primeira divisão do tópico primeiro, nós vamos entender um pouco mais a respeito de como esse salmo é classificado, né? Ele é classificado como sendo um salmo acróstico, né? Na modalidade abecedário, né? E o porquê que esse salmo foi construído desta forma? O porquê Deus inspirou o salmista a escrever o salmo desta maneira, né? Nós vemos aí no dicionário o significado da palavra acróstico, que significa composição literária, geralmente de gênero poético, em que as letras iniciais do meio ou do fim formam nomes ou palavras. As palavras formadas pela primeira letra é lida na vertical, normalmente um nome próprio ou uma máxima ou uma regra, né? E o que é uma máxima? O que é uma regra, né? É algo que deve ser seguido, é algo que deve ser meditado, é algo que deve ser compreendido, né? Esse salmo ele organiza as 22 estrofes em conformidade com o alfabeto hebraico. Segundo a Bíblia NVI, nova versão internacional, a Bíblia de Estudo NVI, ele fala da seguinte maneira: tema que enchia a alma tão grandioso como a própria vida, que abrangia o comprimento, a largura, a profundidade no andar das pessoas com Deus. Ou seja, demonstrava qual era os benefícios de andar com Deus. Mostrava claramente que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós seguimos os seus preceitos e as suas sagradas escrituras, quais são os benefícios que são atingidos por nós ao estarmos na presença do Senhor. Os 3 primeiros e os 3 últimos versos foram projetados para serem
a introdução e a conclusão deste salmo. Né? Interessante que nesse comentário que tem da revista do professor, ele diz assim: este é o maior salmo e o capítulo mais longo da Bíblia. Alguns estudiosos dizem que ele pode ter sido escrito por Esdras, depois que o templo foi reconstruído. Está lá em Esdras, capítulo de número 6, versículo 14 e 15. Como uma reiterada meditação sobre a beleza e a importância da palavra de Deus para nos mantermos puros e crescermos na fé. Amém? 1.2 fala a respeito da lei e o testemunho. Né? A lei, ou a Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista. Vamos lá, Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados, ou mais do que felizes, os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Né? Então ele fala assim, olha, é mais do que feliz aquele que trilha um caminho reto, de retidão, e anda segundo a palavra de Deus. Né? Sendo uma ordenança estabelecida por Deus, ou seja, a lei é uma ordem, uma ordenança, um estatuto estabelecido por Deus, a fim de regular ou estabelecer normas e regras para a conduta humana. Né? E aquele que não observa essas regras e essas condutas, certamente sofrerão as consequências. Segundo termo encontrado no Salmo de número 119 é o testemunho. Vamos lá, Salmo 119, verso 2. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o seu coração. Amém? Vamos lá. A palavra de Deus comprova os seus atos. Né? Atos de quem? Atos de Deus. Benesses de Deus. Milagres do Senhor, comprovados pela sua palavra. Porque a sua palavra é viva e eficaz. Ela faz efeito nos corações dos homens. Ela transforma as pessoas. Ela muda comportamento, muda atitude, muda a vida das pessoas. Né? Por isso, ela é uma palavra que ela tem o testemunho vivo de Deus. Ela tem a ação viva de Deus. E a palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir, comprovando assim a existência de Deus. Amém? 1.3. Os teus mandamentos e os teus estatutos. Né? Mandamento, Salmo 119, verso 4. E diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Né? Interessante a palavra diligentemente ou cuidadosamente. Né? Ou seja, não é de qualquer maneira. Né? Os estatutos do Senhor e a sua palavra, né? E os seus mandamentos, eles têm que ser observados com cuidado. Ele tem que ser esmiuçado. Ele tem que ser digerido por nós para ser totalmente compreendido, para que nós possamos observá-lo de uma maneira a qual ele faça efeito em nossas vidas. Né? Que muitas vezes, quando não meditamos na palavra do Senhor, passamos por cima de muitas coisas. Né? Que muitas vezes o Senhor quer nos mostrar. Por isso ele fala diligentemente. Né? Interessante que ele fala aqui, mandamentos ou preceitos. Né? Significa, segundo a Bíblia, a palavra-chave, uma instrução expressa. Né? Uma instrução expressa, a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Né? Ou seja, Deus está estabelecendo regras e normas de conduta para o ser humano. Estabelecendo a seus filhos a maneira de agir em diversas situações. Né? Ou seja, quando nós falamos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é porque elas têm que estar presentes no nosso dia a dia, orientando as nossas ações, os nossos comportamentos, né? Como que eu devo agir? A Bíblia tem tudo, indicando como que a pessoa deve agir para
ter uma vida próspera, uma vida com Deus, uma vida de paz, de alegria e de felicidade. Amém? Estatuto. Estatuto reforça a ideia de obrigação às ordenanças estabelecidas por Deus. Seus estatutos são eternos, né? Seus estatutos duram para todo sempre, né? Lá em Isaías 30, verso 8, nós vamos ler aqui rapidamente, para não perdermos tempo, Isaías 30, verso 8, que diz assim: Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Ou seja, algo que dura por toda a eternidade. Amém? Salmo 119, portanto, concluindo aqui esse tópico primeiro. Portanto, o Salmo 119 ajuda a compreendermos os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Né? Então, nós possamos ter esse entendimento a respeito do Salmo 119. Tópico de número 2. Algumas qualidades das Escrituras. O Salmo 119 destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la. Interessante essa palavra, sublimidade. Segundo o dicionário, sublimidade é a condição do que é elevado. Sublimidade é a condição daquilo que é grandioso, daquilo que é soberbo, daquilo que é digno de admiração. É estado acima do humano, né? Ele está falando aqui que a palavra de Deus tem essa característica. A qualidade do que é divino, excelência e perfeição. Tudo isso são sinônimos de sublimidade, né? Então nós temos que ter esse entendimento, né? Quando o comentarista ele coloca a respeito da sublimidade e a bem-aventurança, né, para sermos mais do que felizes quando observamos essas qualidades da palavra do Senhor, né? 2.1, justiça, né? Justiça está ligada à ideia de legitimidade, ou seja, os juízos estabelecidos por Deus. Não estão amparados somente na legalidade ou nos procedimentos, mas na legitimidade. Ou seja, observar sim os valores da sua palavra, né? Não é simplesmente a justiça, mas a sua legitimidade, pois ela é legítima. Podemos ter leis que seguem procedimentos legais, mas não observam valores da sociedade. Temos diversos exemplos, né? Temos diversos exemplos na sociedade, principalmente nos dias de hoje, que algumas coisas que a lei dos homens permite, né? Que é legal, né? Que foi instituído por uma lei, né? Mas é algo que vai totalmente contra os valores da sociedade, né? Que os valores deveriam ser estabelecidos pela palavra do Senhor, né? Mas a lei do Senhor, o comentarista continua colocando aqui, que a lei do Senhor é justa e expressa a sua bondade, a sua benignidade, o seu amor, visando o bem-estar da humanidade, né? Ou seja, muitas coisas vão contra os valores da sociedade. Isso vai trazer consequências para o homem. Isso vai trazer juízo para o homem. Consequências terríveis. Mas Deus, ele quer o bem do ser humano. Ele não quer que o homem se perca. Ele não quer que o homem perca a sua salvação. Por isso ele estabelece a sua lei, porque ela é justa. E quando falamos de justiça, falamos de justificação, né? A justificação, ela vem através da salvação. Não há salvação sem ter uma justificação. E essa justificação vem através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, se hoje nós temos a esperança da salvação, essa salvação ela veio através da justiça de Deus. Porque Deus ele nos ama de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né?
E muitas vezes a lei humana, ela vai contra os preceitos da palavra do Senhor. Por isso nós devemos estar atentos a tudo aquilo que a palavra do Senhor ela nos diz. Amém? 2.2. A palavra do Senhor é doce. Salmo 119, verso 103. Salmo 119, verso 103. Vamos rapidamente aqui para não perdermos tempo. Salmo 119, verso 103, que diz assim: Ó, quão doces são as tuas palavras, ó, ao meu paladar, mais doces do que o mel, a minha boca. Ela é mais doce do que o mel. Ela é mais doce do que o mais puro néctar. Por quê? Porque a lei do Senhor traz algo que as coisas humanas não podem trazer. A lei do Senhor, ela traz alegria e não traz tristeza. Ela não é amarga, ela não é azeda ou ela não é ácida, como o comentarista colocou aqui. Ela traz contentamento, ela traz prazer, ela traz paz, ela traz felicidade, né? Quantas e quantas vezes nós chegamos na igreja, estou falando por mim, quebrados, tristes, amargurados, preocupados com tantas e tantas e tantas e tantas coisas. Aí começa o hino da harpa, nós começamos a ouvir o hino da harpa, o hino da harpa vai falando conosco, aí vem um irmão, dá um testemunho, vem uma irmã, dá uma saudação, vem o pregador da noite, traz uma palavra do céu para nós, e nós saímos dali regozijando em alegria. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem esse efeito em nós. Ela tem esse efeito de trazer alegria, de trazer contentamento, de trazer felicidade, irmãos. Por isso nós devemos estar sempre meditando nela de dia e de noite, para que ela venha nos trazer esse benefício da alegria, esse benefício da paz, esse benefício da felicidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 2.3. A palavra do Senhor é a verdade. Salmo 119, verso 142. Vamos lá rapidamente, que diz assim: A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Amém? A lei do Senhor não age com falsidade. Aleluia. Seu enunciado estão de acordo com a verdade, com o fato, com a realidade das coisas. Por isso que a palavra de Deus, ela é nova a cada dia. Ela é atual, ela é perfeita, ela se encaixa em todos os momentos da nossa vida. A palavra de Deus revela a sua natureza, a natureza de Deus, os seus aspectos morais e revela a devida conduta que o homem deve ter para não poder pisar em falso. Ou seja, para que o homem não venha tropeçar, para que o homem não venha cair, né? Para que suas raízes estejam profundas, para que seu alicerce esteja fundamentado, para que ele esteja firme, para que a sua fé esteja edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, devemos meditar nesta palavra. Entender que essa palavra ela nos traz felicidade, ela nos traz regozijo, ela nos traz paz, felicidade. Uma paz a qual o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Filipenses, que é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo não consegue entender. É uma paz que as pessoas veem de fora, as pessoas que não estão na presença do Senhor. Ele vê, olha, mas aquele crente, aquele irmão, ele passa por tanta luta, por tanta dificuldade, mas ele vive sorrindo, ele vive alegre, ele vive animado. Por quê? Aleluia. Pois há uma paz que excede toda a racionalidade. Tudo aquilo que é racional é a paz que vem de Deus através da sua palavra. E por isso nós estamos aqui, por isso que a gente está aqui.
regozijando, e toda vez que nós falamos essas palavras, ela mexe com a gente. Ela fala profundamente aos nossos corações. Ela nos alegra, ela nos motiva, ela faz nós andarmos em frente, ela faz seguirmos em frente um caminho que Deus preparou para nós. Que o nosso Deus, ele tem projeto para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico de número 3, os benefícios, né? Agora nós vamos falar dos benefícios da palavra do Senhor. Quais os benefícios aos que creem e amam e principalmente obedecem às Escrituras? 3.1, liberdade. Salmo 119, versículo 45, que nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Ou seja, eu vou caminhar em liberdade, eu vou andar em liberdade. Por quê? Porque em primeiro lugar eu busquei os seus preceitos, a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos, que são eternos, que perduram para todos sempre. E como eu busquei em primeiro lugar os seus preceitos, eu tenho liberdade. E não é uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade não é viver conforme o comentarista coloca aqui, der na minha cabeça, ou conforme deixando as coisas acontecerem na minha vida de uma maneira aleatória. Não. A verdadeira liberdade é viver procurando seguir os preceitos do Senhor. Ou seja, só tem liberdade aquele que obedece à palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao dizer isso, nós entendemos que quando conhecemos a verdade, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala que ele é a verdade, nós entendemos que só há uma verdade, Jesus. Só há um caminho, Jesus. E por isso, meus irmãos, só tem liberdade quem está em Cristo. Pois nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo em nossas vidas. E essa liberdade a qual muitos de nós não tínhamos quando estávamos fora da presença do Senhor, hoje nós temos essa plena liberdade. Ou seja, éramos escravizados pelo pecado, éramos escravos e não sabíamos, achávamos que tínhamos liberdade, mas no final de cada noitada, de cada bebedeira, vinha o arrependimento, vinha o sentimento de culpa, vinha algo que nos acusava, vinha algo que fazia a gente se sentir mal. Aí veio Jesus, nos libertou de tudo, para que a gente pudesse gozar dessa tão grande liberdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo um teólogo chamado Derek Kidner, ele diz assim: alguns elementos fundamentais para a liberdade. O primeiro deles é o rompimento com o domínio do pecado. Ou seja, quer ser livre? Tem que romper. Romper barreiras, romper com o pecado, romper com muitas coisas que o mundo quer colocar diante de você, e você tem que romper com isso, romper essas barreiras. E ao romper com tudo isso, você deixa de ser dominado pelo pecado e passa a ser dominado pela palavra de Deus. Pois somente ela que liberta. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é somente quando nós permitimos que Deus venha atuar nas nossas vidas, que nós começamos a ter essa tão grande liberdade. O segundo preceito é quando encontramos com a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Aleluia! Que sabedoria é essa? A sua palavra. Quando nós começamos a meditar na palavra, é como que se abrisse a nossa mente
para algo tão maravilhoso. E nós começamos a entender tantas coisas, tantas pessoas, tantas atitudes. Aí o Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas e nós vamos sendo transformados pela palavra de Deus. Coisa linda e coisa maravilhosa é quando somos transformados pela palavra do Senhor. 3.2. Estabilidade. Salmo 119, 23. Vamos lá, rapidamente, para não perdermos tempo. Diz assim, o salmista: enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Ele está dizendo aqui que ele sofria algum tipo de perseguição, né? Os príncipes estavam num conluio, né? Ou tramando algo contra ele, né? E falavam dele, mas enquanto isso tudo acontecia, toda essa afronta, né? Qual era a atitude dele? Ir contra os príncipes? Tentar debater? Tentar guerrear? Não. Ele meditava na palavra do Senhor. Ou seja, ele mantinha o equilíbrio, né? Porque estabilidade também quer dizer equilíbrio, quer dizer firmeza, quer dizer permanência, quer dizer durabilidade, né? As relações humanas em todas as áreas, seja na área profissional, seja no casamento, seja na relação entre pais e filhos, seja no relacionamento afetivo, familiar, financeiro, enfim, qualquer área da vida humana, vamos dizer assim, né? Essas áreas elas são muito volúveis, ou seja, elas são muito suscetíveis a mudanças repentinas, né? Da noite para o dia, ou num piscar de olhos, como o comentarista relatou aqui, essas relações elas podem ser alteradas, né? Elas podem mudar, né? Mas, meus amados irmãos, a relação com Deus é diferente. O relacionamento com Deus é para toda a vida. O relacionamento com Deus, ele é estável. Porque o nosso Deus, ele é imutável. Ele não tem sombra de variação. Um exemplo é o salmista que, mesmo tendo os príncipes que iam contra ele, estavam tramando contra a sua pessoa, aleluia, estavam se reunindo para destruí-lo. Ele continuava meditando nos estatutos do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que enquanto ele estivesse na presença do Senhor, meditando na sua lei, ele teria estabilidade, ele teria confiança, ele teria firmeza. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na atual situação em que vivemos, nós somos desafiados todos os dias em permanecermos firmes. As relações humanas podem ser abaladas, mas o projeto de Deus para o homem, ele permanece firme. Amém? 3.3. Vida. Salmo 119, versículo 25, que diz assim: a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra do Senhor, ela vivifica. Ou seja, ela traz a vida. Ela faz com aquilo que está morto, aleluia, poder viver. Ela faz que aquilo que já não tem mais solução nas nossas vidas venha renascer. Ela faz com que nós venhamos ter esperança novamente. O comentarista coloca da seguinte maneira: há uma relação entre vida e a palavra de Deus, pois é a fonte de vida e renovação para o homem que a ouve e cumpre os seus preceitos. Pela palavra do Senhor, Jesus ordena a Lázaro que saia da sepultura. Está lá em João 11, os irmãos conhecem essa passagem. E Lázaro saiu da sepultura através da palavra do Senhor Jesus. Ela é semente que gera vida, está lá em 1 Pedro 1, 23. Ainda que vivemos em dias tristes, com tudo isso que nós estamos vivendo nesta pandemia, nesse momento caótico da humanidade,
nesse momento que estamos vivendo na sociedade brasileira, de tantas incertezas, de tantas aflições. Dias tristes e tenebrosos, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos a certeza que a palavra de Deus ela nos traz conforto, ela nos gera vida, ela nos gera esperança, que ela nos vivifica e opera em nós através do Espírito Santo de Deus. Concluindo esta lição, o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade, jamais andará em trevas. Então, meus amados, que o Senhor venha a nos fortalecer através desses estudos que nós estamos tendo, dessa revista da Escola Dominical. Que nós possamos ficar cada vez mais arraigados na palavra do Senhor. Porque é ela que vai produzir vida em nós. Ela que vai nos dar esperança. Ela que vai nos trazer a paz. Ela que vai nos trazer a esperança da vida eterna. Ela que vai nos aproximar de Deus. E o Senhor ele vai nos consolar, nos dar conforto, nos mostrar o caminho ao qual nós devemos seguir. Amém, meus amados? Fiquem com Deus. Querendo ao Senhor, estaremos aí novamente